As suas margens de lucro são muito baixas, e posso ver pelo menos 3 áreas para corte imediato de custos, declarou o homem de terno caro, tocando na tela do tablet. Começando com a remuneração dos funcionários. Eu me sentei do outro lado da mesa, atordoada e em silêncio, enquanto Bruno Souza, o novo gerente regional da VetCare Veterinária São Paulo, explicava como minha carreira de 14 anos na Clínica Mundo Animal agora valia exatamente 60% do meu salário atual. Nada pessoal, doutora Sofia Martins. Apenas negócios, ele disse, com um sorriso prático. Precisamos alinhar sua remuneração com os padrões da empresa. Meu nome é Sofia Martins, tenho 41 anos e dediquei toda a minha vida profissional aos animais. O que começou como um trabalho em uma pequena clínica veterinária familiar, logo após a faculdade de veterinária, cresceu e se tornou algo em que coloquei meu coração e minha alma. Fui eu quem ajudou a clínica a crescer de uma operação de 2 salas para o ponto de referência confiável que ela se tornou. Entendo que este é um período de transição, respondi calmamente, embora meu coração estivesse batendo forte. Quando essas mudanças entrarão em vigor? No próximo ciclo de pagamento, Bruno respondeu, já olhando para seu tablet. Precisaremos da sua decisão até sexta-feira. Quando o velho doutor Carlos Almeida decidiu se aposentar e vender a clínica, todos nós ficamos nervosos. Mas ele nos garantiu que a VetCare manteria os valores da clínica. Eles entendem o que construímos aqui, ele disse durante o jantar de anúncio. Agora, 3 semanas após a venda ter sido finalizada, eu estava diante de uma escolha entre um corte salarial massivo ou abandonar a clínica que parecia meu segundo lar. Foi onde treinei todos os técnicos veterinários, onde conheci centenas de animais de estimação pelo nome, onde os clientes me solicitavam especificamente para cuidar de seus animais. Agradeço sua transparência, eu disse, levantando-me. Darei minha decisão para você até sexta-feira. Bruno assentiu sem olhar para cima. Quando eu estava saindo, ele me chamou. E Sofia, estamos implementando um novo sistema de agendamento na próxima semana. O manual de treinamento está no seu e-mail. Do lado de fora do escritório dele, parei na recepção, onde Lígia estava atualizando os registros dos pacientes. Ela era nossa recepcionista há 12 anos, e sua expressão preocupada me disse que ela já sabia. Você também? Perguntei baixinho. Ela assentiu. Corte de 30%, mais redução de horas. O que você vai fazer? Sussurrei, atenta aos clientes na sala de espera. Lígia olhou para as famílias com seus amados animais de estimação. Um Golden Retriever sentado pacientemente ao lado de um idoso, uma mulher embalando uma caixa de transporte para gatos, uma criança acariciando um coelho no colo. Ainda não sei, ela respondeu, mas algo me diz que as coisas estão prestes a mudar por aqui, e não para melhor. Um senso de resolução começou a crescer dentro de mim. Isso não era apenas sobre meu salário. Era sobre tudo o que construímos. Tudo o que defendemos. Olhei ao redor da clínica que tinha sido o trabalho da minha vida e sabia que algo tinha que ser feito. Sempre acreditei que ser uma boa veterinária significa mais do que apenas experiência médica. É sobre relacionamentos. Com os animais, sim. Mas igualmente com seus humanos. Ao longo de 14 anos, vacinei filhotes e, mais tarde, ajudei esses mesmos cães a cruzar a ponte do arco-íris. Enviei cartões de condolências manuscritos, após perdas difíceis, e comemorei recuperações milagrosas. O número do meu celular estava salvo em inúmeros contatos familiares como Doutora Sofia, para emergências. As paredes do meu apartamento estavam cobertas de cartões de agradecimento e fotos de animais que tratei. A geladeira exibia desenhos de crianças, cujos bichos de estimação eu havia salvado. Não eram apenas clientes, eram conexões profundas. Você já trabalhou com a VetCare antes, certo? Perguntei a Marcelo, nosso mais novo veterinário, durante o almoço no dia seguinte. Aos 32 anos, ele havia se juntado a nós há 6 meses, vindo de uma clínica corporativa no Rio de Janeiro. Ele assentiu, severamente. 3 anos atrás. Sempre começa do mesmo jeito. Corte de custos, depois melhorias de eficiência,
depois pressão para aumentar vendas de serviços. E a qualidade do atendimento? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Tudo se torna uma questão de números. Ele respondeu. Quantos pacientes você atende por hora? Quantos serviços adicionais você vende? Quanto de receita você gera? Ele empurrou sua salada de um lado para o outro. É por isso que eu saí, cansado de ser instruído a recomendar procedimentos desnecessários só para atingir metas mensais. Mais tarde, naquela tarde entre consultas, liguei para o Dr. Carlos Almeida, que depois de 30 anos de prática se aposentou em um chalé à beira do lago, onde passava os dias pescando e escrevendo as memórias veterinárias sobre as quais sempre falava. Eu não fazia ideia, Sofia, disse ele, com a voz carregada de arrependimento. Os representantes deles me garantiram que valorizavam a nossa cultura. Eu nunca teria vendido, se soubesse. Não foi sua culpa, assegurei a ele. Você merecia sua aposentadoria. Eu só preciso tomar uma decisão. O que você está pensando? Ele perguntou. Hesitei. A ideia estava se formando em minha mente, mas dizê-la em voz alta tornaria tudo real. Estou pensando em abrir meu próprio consultório. O silêncio na linha durou apenas um momento. Você deveria. Ele finalmente disse. Você tem experiência, relacionamento com os clientes e poderia usar uma clínica que ainda coloca o cuidado acima das margens corporativas. Depois que desligamos, sentei-me no meu escritório, olhando para os diplomas e certificações na parede. Minha mente vagou para conversas com clientes ao longo dos anos, muitos dos quais expressaram gratidão por não sermos uma daquelas clínicas veterinárias de linha de montagem. Meus pensamentos foram interrompidos por uma batida. Era Margarida, nossa técnica-chefe pelos últimos 8 anos. Desculpe incomodar, doutora Sofia, mas a dona Rosa está aqui com o Bajo. Ela pediu, especificamente por você, embora esteja tecnicamente agendada com o Dr. Marcos Lima hoje. Diga a ela que estarei aí em breve, eu disse levantando-me. Enquanto me preparava para examinar o Beagle de 10 anos, que eu tratava desde que era um filhote, percebi o que precisava fazer. A decisão não era mais apenas sobre meu salário, era sobre preservar algo que realmente importava. Na sexta-feira de manhã, cheguei com uma clareza que não sentia há semanas. Passei as noites anteriores pesquisando custos de equipamentos, imóveis comerciais e empréstimos para pequenas empresas. Liguei para 3 ex-colegas que haviam aberto suas próprias clínicas com sucesso. Quanto mais eu explorava a possibilidade, mais certo tudo parecia. Bati à porta de Bruno exatamente às 9 horas da manhã. Entre, ele chamou, a voz distraída. Entrei e o encontrei em videoconferência com alguém. Suas costas estavam meio viradas para a porta. Eu te ligo de... Volta, ele disse à pessoa na tela, antes de se virar para me encarar. Sofia? Que bom. Você tomou sua decisão? Sim, tomei. Respondi, entregando-lhe um envelope. Este é meu aviso prévio de 2 semanas. A máscara profissional dele caiu por um momento, revelando genuína surpresa. Você está desistindo por causa de um ajuste padrão de mercado? Estou buscando uma nova oportunidade, corrigi, e queria informá-lo com tempo hábil para providenciar cobertura para os meus pacientes. Bruno recostou-se na cadeira, me estudando. Você sabe, eu esperava essa reação de alguns funcionários de suporte, mas não de você. Você é uma veterinária sênior. É assim que as aquisições corporativas funcionam. Todos precisam se ajustar. Eu entendo as realidades empresariais, eu disse cuidadosamente, e tomei uma decisão empresarial por conta própria. Bruno deu de ombros, já pegando minha carta de demissão. Vamos pedir para o RH preparar sua papelada de saída. Presumo que você irá se juntar a outra clínica? Algo assim, respondi vagamente. A notícia da minha demissão se espalhou pela clínica VetCare como um incêndio. Na hora do almoço, Lígia, Margarida e Marcelo encontraram momentos para me puxar de lado. É verdade? Lígia perguntou, a voz quase num sussurro, enquanto estávamos perto dos arquivos. Sim, confirmei. Meu último dia é daqui a 2 semanas. O que você vai fazer? Ela pressionou. Hesitei antes de decidir confiar a verdade a ela.
Estou abrindo meu próprio consultório. Estive olhando um espaço na Avenida dos Jasmins. Seus olhos se arregalaram. Sério? É isso? Ela olhou ao redor e baixou ainda mais a voz. Isso é incrível, Sofia. Ao longo do dia, conversas semelhantes se seguiram. Marcelo expressou interesse imediatamente. Mantenha-me informado, disse significativamente durante um breve momento entre os pacientes. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com um bloco de notas, fazendo listas e planos. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Miranda. Seja lá o que você estiver planejando, conte comigo. Foi só depois da terceira xícara de chá que a gravidade do que havia acontecido mais cedo me atingiu. Quando eu estava saindo para o dia, Dona Helena me parou no estacionamento do shopping. Seu cão Cacau era meu paciente desde que ela o adotou, há 6 anos. Eu ouvi uma mensagem. Você vai embora? Ela disse com angústia genuína na voz. É verdade? Quando confirmei, sua resposta foi imediata. Para onde você vai? Porque Cacau e eu vamos te seguir. Essa simples declaração de lealdade me fez perceber algo que eu ainda não havia entendido completamente. Eu não era apenas uma veterinária para aquelas pessoas e seus animais de estimação. Eu era a veterinária, de confiança delas, e esse vínculo significava algo que a VetCare subestimou severamente. Olhando para minhas anotações, senti um renovado senso de propósito. Já não se tratava apenas de recusar um corte salarial injusto. Tratava-se de criar algo melhor, uma prática que honrasse a confiança que aquelas famílias depositaram em mim. As 2 semanas seguintes foram as mais longas da minha carreira. Mantive o profissionalismo absoluto, tratando cada animal com o mesmo cuidado de sempre. Mas uma corrente de tensão percorria cada interação com a gerência. Bruno passou a espreitar durante meus atendimentos, com a prancheta na mão, anotando oportunidades de eficiência. Ele agendou uma entrevista de saída para meu último dia e começou a enviar lembretes diários por e-mail sobre minha obrigação contínua de não solicitar clientes nem funcionários. Uma cláusula que, após revisão com um amigo advogado, revelou-se amplamente inexequível em São Paulo. O que Bruno não sabia era que eu já tinha assinado um contrato de locação em um imóvel a apenas 7 minutos da cidade. O espaço havia sido anteriormente um consultório pediátrico, o que significava que grande parte da infraestrutura necessária já estava instalada. Consegui financiamento por meio do Banco do Brasil, onde sou cliente há mais de 20 anos, e fornecedores de equipamentos com os quais trabalhei por anos me ofereceram condições favoráveis para a nova clínica. Nós também valorizamos relacionamentos. Meu representante de suprimentos médicos me disse durante um discreto almoço. E francamente vimos o que acontece com a qualidade quando a VetCare assume. Estamos felizes em apoiar clínicas independentes. Na clínica, mantive silêncio absoluto sobre meus planos, mas a notícia se espalhou de qualquer maneira. Clientes começaram a fazer perguntas diretas durante as consultas. Então, onde exatamente sua nova clínica vai ficar? Perguntou Dona Rosa, enquanto eu examinava a infecção de ouvido de seu terrier. Ainda não finalizei nada. Respondi cuidadosamente, ciente do microfone do sistema de computador, que havia sido instalado na semana anterior como parte do programa de garantia de qualidade da VetCare. Ela abaixou a voz. Bem, quando finalizar, por favor, me avise. O Toby não será atendido por mais ninguém. Essas conversas aconteciam diariamente, e cada uma fortalecia ainda mais minha determinação. Eu não estava apenas fazendo uma mudança de carreira, eu estava preservando um padrão de atendimento que era importante para aquela comunidade. Na quarta-feira da minha última semana, Bruno me chamou novamente em seu escritório. Seu comportamento havia mudado. A confiança corporativa havia sido substituída por uma irritação mal disfarçada. Vários clientes têm perguntado sobre seus planos futuros, disse ele sem preâmbulos. Preciso lembrá-la das suas obrigações contratuais. Estou ciente das minhas obrigações, respondi calmamente, e deixei claro para todos que não tenho nenhum plano concreto a anunciar. Ele bateu com a caneta na mesa. Investimos consideravelmente na aquisição deste consultório. O Dr. Lucas, da VetCare, não verá com bons olhos nenhuma tentativa.
de minar esse investimento. Eu entendo, disse. Há mais alguma coisa? Ele me estudou por um momento. Estamos preparados para reconsiderar seu pacote de remuneração. Talvez tenhamos sido muito agressivos com o ajuste inicial. A oferta me pegou desprevenida. Foi o primeiro sinal de que talvez a VetCare estivesse reconhecendo seu erro de cálculo. Mas já era tarde demais. O contrato de locação havia sido assinado, o equipamento já encomendado, e minha visão para a nova clínica veterinário Amor Animal já estava tomando forma. Agradeço, Bruno, mas minha decisão está tomada. Mais tarde naquela tarde, Lígia colocou um bilhete dobrado na minha mesa. Dentro havia uma lista com 20 nomes de clientes, acompanhada de uma mensagem simples. Essas pessoas ligaram hoje perguntando especificamente por você. Na parte inferior, ela acrescentou: quando você estiver pronta para contratar uma recepcionista, ligue para mim primeiro. Naquela noite, encontrei Marcelo e Margarida em uma cafeteria a vários quilômetros da clínica, longe o suficiente para evitar esbarrar em alguém da VetCare tomando um café com leite. Finalmente compartilhei meus planos em detalhes. Consegui um local na rua Rio Claro, disse. Vai se chamar Clínica Veterinária Amor Animal e deve abrir em cerca de 6 semanas, se tudo correr bem. 6 semanas? Margarida repetiu pensativa. Minha redução de horário entra em vigor em 3. Horários interessantes. Marcelo se inclinou para a frente. Qual é o seu plano de pessoal? Preciso de um veterinário que compartilhe minha filosofia de cuidado, respondi, encontrando seu olhar diretamente, e de um técnico líder experiente. Seus sorrisos me disseram tudo o que eu precisava saber. Quando saímos da cafeteria, minha nova clínica havia ganhado extraoficialmente seus primeiros membros de equipe. As peças estavam se encaixando. Mas eu não fazia ideia de que a VetCare estava prestes a forçar minha mão de uma maneira que eu jamais poderia prever. Meu penúltimo dia na Clínica Mundo Animal começou com uma surpresa desagradável. Afixada no quadro de avisos da sala de descanso, havia uma nova tabela de honorários, em vigor imediatamente, com aumentos de preço, médios de 30% em todos os serviços. As vacinas básicas, que custavam R$ 45, agora custavam R$ 65. As limpezas dentárias saltaram de R$ 200 para R$ 325. O mais preocupante, no entanto, eram os novos pacotes de cuidados, destacados em negrito. Eram serviços combinados que incluíam testes raramente necessários para animais saudáveis. O chamado pacote de bem-estar abrangente incluía 3 exames separados que a maioria dos animais simplesmente não precisava em visitas de rotina. Eles nem estão mais tentando esconder, sussurrou Wanda, uma jovem veterinária que se juntou a nós pouco antes da aquisição, e já havia sido informada pelo Dr. Marcos de que precisaríamos recomendar o pacote premium para todos os clientes naquele dia. Meu estômago embrulhou. Aquilo não era mais apenas uma simplificação corporativa. Era exploração. Quando Dona Clara trouxe seu gato idoso, Sr. Bigodes, para um exame de artrite, me vi em uma posição impossível. Os novos protocolos exigiam que eu recomendasse um painel sênior, completo, custando quase R$ 2.500, apesar de termos feito os mesmos testes apenas 2 meses antes. Isso é realmente necessário tão cedo? Dona Clara perguntou, visivelmente preocupada. Vivendo com uma renda fixa, ela havia orçado cuidadosamente os cuidados com seu gato. Expliquei com cautela que os novos donos haviam implementado protocolos padronizados. Mas, na minha opinião, profissional, dados os resultados normais recentes do Sr. Bigodes, poderíamos esperar mais 4 meses para esses testes específicos. Ela pareceu aliviada, mas minha tranquilidade durou pouco. Bruno Souza, aparentemente, estava monitorando a consulta por meio do novo sistema eletrônico. Ele entrou na sala de exames antes que eu pudesse concluir a visita. Dona Clara, sou Bruno Souza, gerente regional, disse ele, com um sorriso ensaiado. Notei que não agendamos o pacote de bem-estar sênior do Sr. Bigodes para hoje. O que se seguiu foi uma aula de táticas de pressão, insinuações sutis de que pular os testes seria negligência, comentários sobre a importância de detectar problemas precocemente e,
Por fim, uma oferta especial única, que ainda ultrapassava o que os testes realmente custariam. Observei a expressão de Dona Clara mudar de confusão para culpa, e, finalmente, resignação, quando ela concordou. Suas mãos agarraram a bolsa com mais força. Depois que ela saiu, Bruno me puxou de lado. Doutora Sofia, quando recomendamos um protocolo, esperamos que nossos veterinários o apoiem totalmente. Esses testes são desnecessários agora. Disse eu, mantendo minha voz baixa, mas firme. Isso não é sobre saúde, é sobre receita. É sobre atendimento padronizado. Seu apego pessoal aos clientes está obscurecendo seu julgamento profissional, rebateu ele. Quase ri do absurdo. Meu apego pessoal aos clientes se chama construção de confiança. É por isso que esta clínica prosperou por décadas. Bruno olhou para o relógio com desprezo. Felizmente, só teremos que lidar com essa abordagem por mais um dia. O resto do dia prosseguiu de forma semelhante, com Bruno rondando meus atendimentos e intervindo sempre, que eu não pressionava os novos protocolos com a agressividade esperada. Ao final do expediente, eu estava emocionalmente esgotada. Enquanto atualizava o prontuário do Sr. Bigodes, notei algo que me gelou. Na seção de notas, uma entrada administrativa dizia: transferência do paciente para o Dr. Marcos Lima com efeito imediato. A doutora Sofia não é mais a veterinária responsável. Uma verificação rápida em vários outros prontuários de pacientes antigos revelou a mesma alteração. Estavam reatribuindo todos os meus pacientes antes mesmo de eu sair da clínica. Eu não conseguia dormir. Havia planejado sair discretamente, dar a mim mesma um tempo para montar meu novo consultório e só então informar os clientes sobre o novo endereço. Mas as táticas agressivas da VetCare e sua disposição em explorar a confiança do cliente mudaram tudo. Às 2h, tomei uma decisão. Sentei-me ao computador e redigi um e-mail para a advogada que estava me ajudando, com o novo consultório. Preciso acelerar o cronograma. Quando podemos abrir, mesmo que com capacidade limitada? A resposta dela veio surpreendentemente rápida. Com aluguel de equipamentos temporários e agendamento criativo, seria possível em 2 semanas. Ligue para mim pela manhã. Fechei o laptop. Finalmente consegui relaxar o suficiente para dormir. O dia seguinte seria meu último na Clínica Mundo Animal. E não aconteceria como Bruno Souza esperava. Meu último dia chegou com uma sensação de fim. E começo. Passei as primeiras horas da manhã fazendo ligações e colocando os planos em ação. Quando estacionei em meu lugar habitual pela última vez, me senti estranhamente calma. A manhã seguiu com uma série de despedidas emocionantes de membros da equipe que se tornaram como uma família ao longo dos anos. Até mesmo alguns funcionários mais novos, que mal me conheciam, pareciam afetados pela mudança no clima da clínica. A agenda está leve hoje, comentou Lígia quando parei na recepção. De fato, eu tinha apenas 4 consultas. Algo incomum para uma sexta-feira. Bruno bloqueou a maior parte do meu dia para atividades de transição. Segundo ele, eu tinha muita papelada para preencher antes de sair. O que nenhum de nós disse foi que meus clientes regulares já haviam sido redistribuídos entre os outros veterinários. Ao meio-dia, Bruno me chamou para a sala de reuniões para o que ele chamou de protocolo de saída. Esperei pelas formalidades usuais: entrevista de saída, devolução das chaves, assinatura dos papéis finais, talvez algum reconhecimento superficial por meus anos de serviço. Em vez disso, encontrei Bruno sentado com 2 pessoas que eu nunca tinha visto antes. Uma foi apresentada como conselheira jurídica regional da VetCare, a outra como diretora de recursos humanos. Antes de concluirmos sua saída, precisamos abordar algumas preocupações. Começou Bruno com um tom formal. Chegou ao nosso conhecimento que você pode estar planejando abrir um consultório concorrente, o que violaria os termos do seu contrato de trabalho. A conselheira jurídica, uma mulher séria de cerca de 50 anos, deslizou um documento pela mesa. Esta é uma carta de cessação e desistência referente a quaisquer planos de exercer medicina veterinária em um raio de 20 quilômetros desta instalação, pelo período de 1 ano. Olhei para o documento, mas não o toquei. Não me lembro de ter assinado nenhum acordo de não concorrência,
disse eu. Ele está incorporado nos documentos de transição que todos os funcionários assinaram quando a VetCare adquiriu a clínica, respondeu ela suavemente. Na verdade, continuei pegando minha bolsa. Tenho cópias de tudo que assinei. Não havia cláusula de não concorrência em nenhum desses documentos. Coloquei meu próprio arquivo sobre a mesa. Meu advogado confirmou isso ontem. A atmosfera na sala mudou perceptivelmente. Além disso, acrescentei, a lei limita significativamente a aplicabilidade de cláusulas de não concorrência para profissionais médicos, incluindo veterinários, especialmente quando o bem-estar dos pacientes está em jogo. A conselheira e a diretora de RH trocaram olhares. A expressão confiante de Bruno vacilou. Não estamos aqui para debater questões legais, disse ele rapidamente. Simplesmente queremos garantir uma transição tranquila para seus clientes, corrigiu gentilmente. E concordo plenamente em garantir que o atendimento deles não seja interrompido. O diretor de RH, aparentemente sentindo uma oportunidade de acalmar os ânimos, adotou um tom conciliatório. Doutora? Sofia, eu entendo que a senhora está nesta clínica há muitos anos. Talvez possamos encontrar um acordo que funcione para todos. Sorri. Estou sempre aberta a soluções razoáveis. O que se seguiu foram 2 horas de negociações que, eventualmente, resultaram em um acordo simples. Eu não solicitarei ativamente os clientes da Mundo Animal por um período de 30 dias. Em troca, a VetCare retiraria qualquer reivindicação de restringir o local ou horário da minha prática. No momento em que terminamos, eu havia oficialmente concluído meu mandato na clínica Mundo Animal. Peguei meus pertences pessoais, disse, meu último adeus e caminhei até meu carro com uma mistura de nostalgia e excitação. Enquanto eu saía do estacionamento do shopping, meu telefone tocou com uma mensagem de Lígia. Acabei de ouvir o Bruno no telefone com a empresa. Ele disse que ela é apenas uma veterinária. Quanto impacto a saída dela poderia ter? Sorri para a mensagem dela e digitei uma resposta rápida. Acho que vamos descobrir. O que Bruno e a VetCare não perceberam foi que eu não estava apenas saindo. Eu já estava 2 passos à frente. As rodas estavam em movimento, e nada impediria o que viria a seguir. A clínica veterinária Amor Animal abriu suas portas exatamente 17 dias após minha saída da clínica Mundo Animal. O cronograma era ambicioso, exigindo trabalho 24 horas por dia, aluguel de equipamentos temporários e uma equipe mínima trabalhando em turnos duplos. Mas fizemos acontecer. Marcelo se juntou a mim como o segundo veterinário. Margarida veio a bordo como nossa técnica líder. Depois que seu horário na Mundo Animal foi reduzido para meio período, Lígia entregou seu aviso prévio no dia em que a nova recepção foi instalada, citando o ambiente de trabalho hostil da VetCare em sua carta de demissão. Nosso primeiro dia deveria ser uma inauguração suave. Uma chance de testar os sistemas, com alguns compromissos, antes de um lançamento oficial na semana seguinte. Eu liguei pessoalmente para apenas 20 clientes de longa data, cujos animais de estimação tinham necessidades médicas contínuas que eu estava gerenciando. Às 8h45 da manhã, 15 minutos antes da nossa inauguração oficial, olhei pela janela da frente e tive uma visão surpreendente. Uma fila de pessoas e animais de estimação se estendia pelo nosso pequeno estacionamento e pela calçada. Você ligou para todas essas pessoas? Perguntou Marcelo com os olhos arregalados. Não, eu disse atordoada. Só entrei em contato com algumas pessoas com necessidades urgentes. Lígia já estava na recepção, fazendo login no nosso novo sistema de gerenciamento de consultórios. Acho que a notícia se espalhou, ela disse com um sorriso conhecedor, enquanto abríamos as portas. Vimos na página do Instagram que vocês estavam abrindo hoje, explicou Dona Helena. Ninguém queria perder. Rostos familiares entraram. Dona Rosa com Bajo, o Beagle, Dona Helena com Cacau, Senhor Almeida, com seus 2 gatos resgatados, seu Manuel e sua tartaruga ancestral, Matusalém, clientes dos quais cuidei por anos, até mesmo décadas. Na hora do almoço, havíamos registrado mais de 70 animais de estimação em nosso novo sistema. No final das contas, esse número mais que dobrou.
Todos os clientes tinham a mesma mensagem. Eles seguiram o veterinário, não a marca da clínica. O que mais me tocou foram os pequenos gestos de apoio. Clientes trouxeram biscoitos caseiros, cartões comemorativos e pequenos presentes para a nova clínica. Uma família até chegou com pizza para o almoço da equipe. Naquela noite, quando finalmente fechamos as portas após um dia exaustivo, mas estimulante, recebi uma mensagem de texto de um colega que ainda trabalhava na clínica Mundo Animal dizendo: reunião de emergência marcada para amanhã de manhã. Aparentemente, o cronograma está vazio de repente. Na semana seguinte, superamos até mesmo minhas projeções mais otimistas. Tivemos que expandir rapidamente nosso horário e contratar funcionários adicionais para acomodar o fluxo de pacientes. Até o final do nosso primeiro mês, tínhamos registrado mais de 800 animais de estimação em nosso sistema, aproximadamente 70% da antiga base de clientes da Mundo Animal. O que mais me surpreendeu não foi o número, de clientes que nos seguiram, mas sim como eles nos encontraram. Tínhamos feito publicidade mínima, algumas postagens no Instagram, mas confiando principalmente no boca a boca e em um simples anúncio no jornal local. Mas os clientes continuaram vindo, muitas vezes mencionando que ouviram falar de nós por meio de amigos, vizinhos ou grupos de mídia social da comunidade. Os grupos de animais de estimação do bairro estão falando sobre seu novo lugar, disse uma cliente, enquanto eu examinava seu filhote de labrador. Todo mundo está falando sobre como você enfrentou aquela rede corporativa. Eu não tinha a intenção de me tornar um símbolo de resistência contra os cuidados veterinários corporativos, mas de alguma forma, essa narrativa se consolidou. As pessoas compartilharam histórias sobre suas experiências com os novos preços e protocolos da VetCare, contrastando-os com nossas taxas transparentes e abordagem individualizada de cuidados. 3 meses após a inauguração, recebi uma visita inesperada. Dr. Carlos Almeida, meu antigo mentor e ex-proprietário da Mundo Animal, veio visitar a nova clínica. Eu tinha que ver com meus próprios olhos, disse ele, olhando ao redor com aprovação indisfarçável. Você criou algo especial aqui, Sofia. Enquanto caminhávamos pela clínica, a equipe e os clientes o cumprimentaram calorosamente. Muitos expressaram o quanto sentiam sua falta, mas o quão felizes estavam com a nova prática. Cometi um erro ao vender para a VetCare, ele admitiu calmamente quando terminamos o passeio. Eu deveria ter abordado você primeiro. Tudo deu certo, eu assegurei a ele. Mais tarde naquele dia, recebi um e-mail que fechou o ciclo. Era de Bruno Souza, solicitando uma reunião para discutir o cenário veterinário local. Sorri enquanto digitava minha resposta. Estou disponível na próxima terça-feira às 14 horas. Nada pessoal, apenas negócios. Olhando ao redor para a prática próspera que construímos, cheia de rabos abanando, pacientes ronronando, e a equipe, em que confiava, percebi que às vezes a melhor vingança não é apenas o sucesso, mas criar o lugar onde você sempre deveria estar. Agora me diz, você também já se sentiu forçado a escolher entre manter seus valores ou aceitar uma oferta corporativa? Como lidou com isso? Se você estivesse no lugar da Sofia, teria tomado a decisão de abrir sua própria clínica ou teria tentado negociar com a empresa? Me diga nos comentários o que você teria feito. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário, com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.